Estamos ao vivo ou não? Tem alguém aí? Tem, já estou ao vivo. Hoje vai ser uma live bem especial, gente. Quem viu a de hoje à tarde com a Dev, tá lá no Instagram dela e foi muito legal. O que eu tô fazendo com vocês são duas pessoas que me marcaram muito. Foi a Dev Tyrus e o André. O ano passado eu passei um tempo lá em Orlando e eu tava grávida do Senor. E através da vida do André e da Dev, algo aconteceu de novo no meu coração, no meu espírito. O meu amor por Deus voltou assim, como se fosse igual ao primeiro amor. E eu tô dividindo um pouco disso com vocês, né? A Dev, eu fiquei muito honrada. Ela que veio atrás de mim, Patrícia, vamos fazer uma live. Eu fiquei muito honrada e muito feliz. Quando ela veio, eu falei, nossa, é muito uma coisa de Deus, eu tô dando o meu melhor pra vocês, tá? É o André e a Dev, eles foram, assim, instrumentos de Deus na minha vida e eu tô compartilhando eles com vocês. E hoje o assunto vai ser espiritualidade. Por que eu fiquei tão curiosa com esse assunto? A última live de oração, o André começou a falar que a gente tinha que se vestir da armadura de Deus, colocar o capacete da salvação, a couraça da justiça. E aí, eu falou de uma batalha espiritual. Eu quero entender isso melhor, né? A gente precisa entender com quem que a gente está lutando, contra quem, né? Quem é nosso inimigo? E eu acho que o André, eu acho não, eu tenho certeza que o André vai saber responder e vai nos ajudar muito a descobrir a verdade. A Bíblia diz, como que é? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que venha a verdade de Deus sobre as nossas vidas para a gente viver tudo aquilo que Ele tem para nós, né? A gente quer, Deus veio para dar vida e vida em abundância. E por que a gente não está vivendo isso ainda? Alguns estão, alguns não. O que é? Existe uma guerra? O que a gente tem que fazer? Então, André, tô indo aí, tô atrás de você já. Cadê você? Cadê André? Não achei ainda ele. Aqui. Oi, André! Olá! Oi, André. O que foi a sua live hoje respondendo perguntas? Eu amei, eu tava assistindo agora. Muito bom. Ai, que bom, Paty. Sério? Sabe uma coisa que você me falou que me tocou muito? Falou Sim. assim que o maior impedimento de você servir a Deus era você não confiar em você mesmo, de você não é nem servir a Deus, é seguir o teu propósito. Exatamente. Né? Era você não... E eu achei tão engraçado porque às vezes acontece isso mesmo. Eu sempre fico nervosa antes dessas lives. Ai, meu Deus. E a gente você tá virando a rainha das lives, viu, Paty? Tá arrebentando, viu? O que foi? Tá a rainha das lives, tá arrebentando. Deus tá te usando muito, tá maravilhoso. Eu achei muito legal. A Deb veio por causa da nossa última live. Ela me passou o direct e aí ela falou assim que a nossa live foi muito legal e que você não queria fazer com ela e foi muito bom. Mas ela eu creio muito né? nisso, Paty. Por que a nossa autoconfiança, né? Porque o nosso maior inimigo inimigo é uma palavra forte. Mas o Fábio acabou de chegar aqui. Porque muitas vezes a gente... eu ia perguntar agora do querido Fabião. O Fabião tá aqui com a gente. Saudade, Fábio, de você. Ele vai ficar aqui perto, não sei se ele vai ficar aparecendo hoje, mas ele tá aqui com a gente. Mas sem dúvida alguma, todo o aspecto redentivo, tudo que Deus fez, tudo que Deus realizou, foi para levar cada um de nós de volta ao lugar que a gente nunca devia ter saído. Um lugar de plenitude em Deus. Tudo que Deus realizou através de Cristo, né? Tudo aquilo que a gente pode viver hoje. Quando a gente fala através de Cristo, muita gente pensa em igreja. E eu preciso que a gente tire essa conotação de igreja, de catedral, de paróquia, porque Jesus andou na terra e Jesus não construiu um prédio de uma igreja. Jesus deixou claro que a igreja somos nós. E eu não estou falando nada contra ou fora estar num prédio, né? Mas eu falo da gente edificar isso dentro da nossa própria vida. E isso é muito importante. Então, o maior inimigo que eu posso ter para viver aquilo que é um propósito que Deus tem para mim, querendo ou não, é a minha autoconfiança mesmo. E ela tem que ser firmada não por mim, mas por aquilo que Deus pode fazer através de mim, né? Isso aí é um desafio muito grande. Dia a dia, né? A gente tem que acreditar que o Deus pode
E aí que a gente vai perseverando. É, Bom, um André, desafio. queremos falar. Eu vim assim com roupa de guerra. Você falou assim: Eu é tô vendo. guerra. Aí eu tô vendo. Eu vim de Simpsons. E Eu vim eu de quero Simpsons. entender essa guerra. Aí você falou, eu vi que você escreveu lá. Eu quero saber quem é o nosso inimigo. Uhum, Quem é o inimigo do ser humano? Não estou falando nem do cristão. uhum. Quem é o nosso inimigo? E Então, isso por é muito quê? forte. Então, isso é a primeira coisa. Só tem uma maneira de eu vencer a minha guerra. Muito barulho. Só tem uma maneira de eu vencer uma batalha. Primeiro, eu tenho que saber quem é meu inimigo. Isso que você está falando, Patrícia, é muito forte. Porque tem muita gente que passa a vida inteira pensando que o nosso inimigo é uma pessoa. Pode ter gente que está aqui nessa live agora com a gente e você tem vivido, colocado a sua energia, colocado o seu pensamento como se o inimigo fosse um sócio que te deu cano, fosse um namorado que te traiu, foi um pai que não soube te criar bem, abusou de você, tratou você mal. A gente personifica inimigos. Mas toda a nossa vida, ela vem da espiritualidade. A nossa vida, ela é espiritual. A nossa vida, ela não é uma vida carnal, ela é uma vida espiritual. A gente tem que mudar a perspectiva da nossa vida. E quando a gente faz isso, vou te dar um exemplo simples. Por que a nossa vida é espiritual? Porque se o meu coração parar de bater agora, se o coração da Patrícia parar de bater agora, o corpo da Patrícia para de ter vida. Mas a Patrícia é uma alma vivente, a Bíblia fala. Ou seja, quem você é não vai morrer. Isso, a gente entende isso. A pessoa não precisa nem ser muito entendida, que ela percebe realidades espirituais. Então, o nosso inimigo, gente, eu tenho que entender isso. O meu inimigo, ele é, em primeiro lugar, espiritual. A nossa live que a gente falou de oração, a gente foi lá para Efésios capítulo 6. Quando Paulo, o apóstolo Paulo, São Paulo, ele fala da gente se revestir de uma armadura. Por quê? Porque a nossa luta, ele deixa claro, ela não é contra carne ou sangue. Então a primeira coisa, meu inimigo, a nossa vida já vai melhorar demais. Se tem alguém nessa live com a gente, que você está magoado com alguém, você está triste com alguém, ou você tem revolta com alguém, todos nós, eu tenho pessoas que eu estou chateado com elas hoje. Mas eu preciso tomar essa minha humanização daquilo que eu tenho. Tem pessoas que eu posso estar revoltado com elas hoje. Eu preciso tirar da minha humanidade e passar isso para a espiritualidade. Porque a essência do mal e do bem é espiritual. Então, o meu inimigo, ele é espiritual. Ele tem um nome. Qual é o nome dele? É o diabo. É Satanás, sim. Ah, não, você está dizendo que tudo é diabo. Não, nem tudo é diabo. Mas o diabo usa de tudo. Então vamos supor, nesse exemplo que você deu, você está chateado, o intuito do diabo, através dessas pessoas que você está chateado, é deixar o seu coração amargo. É deixar o seu coração duro. É isso? Exatamente. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma pessoa que entregou a vida apaixonada por alguém. Amou aquela pessoa. Aquele homem era a razão da sua vida. Aquela mulher era a razão da sua vida. E aí caiu o seu mundo. Aquela pessoa te traiu, ou aquela pessoa te roubou, aquela pessoa te fez mal. E aí, por causa disso, por causa da pessoa, você bloqueia na sua vida uma vida inteira que você tem para viver, uma metade da vida que você tem para viver, ou momentos maravilhosos que você pode ver. O diabo não está em tudo, mas ele quer usar de tudo para acabar com você. Entendeu? Então, não é para a gente ficar endemonizando, porque tem gente que tudo é diabo. O diabo é isso, o diabo está aqui, o diabo está em tudo. A pessoa nem sai de casa porque tudo tem diabo. Não é isso. A espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade, é você saber discernir. Eu tenho um inimigo. Quem é meu inimigo? Não é minha sogra, não é meu ex-marido, não é meu patrão, não é meu vizinho. Meu inimigo é espiritual. E ele usa de circunstâncias, ou ele usa de pessoas em relacionamentos, para, através daquilo, impedir que eu desenvolva o que Deus tem para a minha vida. Ô André, intuitivamente, eu acho que a gente sabe que tem um inimigo espiritual. Porque às vezes a gente fala assim, alguma coisa está prendendo a vida. Aí vai buscar em, sei lá, em
sei lá, em alguns outros lugares. Aí tinha um cara, eu tava conversando com um amigo meu, falou que a galinha pegou a galinha, e a galinha, o outro homem pegava a galinha e põe a galinha nele, jogava pipoca, porque ele tava sentindo que a vida dele tava presa, que era alguma coisa espiritual, e ele foi buscar uma resposta espiritual. Sim. E aí? Isso é ele tava guerreando da forma certa? Entendeu o que eu quis dizer? Entendi demais. Eu não tô aqui para bater. Eu tô sentindo, minha vida não tá legal. É espiritual. Como que eu me liberto disso? Eu preciso que a gente entenda de espiritualidade num ponto principal. Uhum. Todo mundo que está com a gente nessa live, ninguém no mundo deve ser o intermediador entre você e Deus. Nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum apóstolo, nenhum mestre, nenhum pastor, nenhum pai de santo, mãe de santo, nenhum guru, ninguém, nenhum monge. Nós não precisamos de ninguém para termos acesso a Deus. A gente precisa de uma pessoa. O nome dessa pessoa é Jesus. Quando a gente compreende isso, que o que Jesus veio fazer, se todos nós que estamos nessa live acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, e acreditamos mesmo que ele morreu por nós na cruz, por que eu vou procurar uma outra forma se eu creio que Jesus é o Filho de Deus? Se eu creio que Jesus se entregou por mim, eu não tenho porquê. Não existe mais um porquê disso. Então, se tem alguém aqui nessa live diante de uma realidade assim, eu quero que você seja livre hoje, para que você entenda que você pode viver isso. Então, a busca, se você pegar um ser humano hoje, vamos dar um exemplo, né? Pega o cenoura, fez um aninho aí, pega o cenorzinho. Uhum. Vamos pegar o cenorzinho e vamos fazer igual o Tarzan. Pega o cenoura e coloca ele lá no meio da Amazônia, sozinho. Joga o cenoura lá. Pronto, acabou. Acabou o mundo, coronavírus. O cenorzinho sobreviveu, tá lá. Sozinho na Amazônia. É provado isso, Patrícia. O cenoura vai crescer e ele vai buscar alguma forma de identificar Deus. Ele vai viver sozinho, ele vai procurar uma maneira de buscar uma entidade superior e eternidade. O homem, o ser humano, tem no DNA dele espiritual uma busca por um ser superior e uma crença por uma vida após a morte. Se pegar o cenorzinho, colocar no meio do mato, largar ele lá, ele vai desenvolver isso naturalmente, porque está no ser humano. Olha que incrível. Nossa, Jamais que é comprovado há décadas. Eu não estou falando de algo novo, não. Isso tem muitos anos que já foi, é mais do que comprovado. Só que o que acontece? Essa busca por Deus, aí que tá. Eu posso ficar buscando de várias formas. Mas uma vez que você encontrou algo, vou dar um exemplo simples. É igual comer maionese estragada. Vou ser bem prático. Eu não preciso comer maionese azeda. Eu comi uma vez. Comi, mas me fez um pouquinho de mal, ficou um pouquinho azedo. Eu não preciso comer de novo. Já não me fez bem. A vida com Deus, a espiritualidade, nós, as pessoas, o mundo está em busca de Deus. Só que o que acontece é que às vezes a gente está comendo uma comida azeda e quer ficar nessa comida azeda. O conhecer a Deus, onde eu me relaciono com Deus, eu paro de comer a maionese azeda. Eu já sei que não preciso disso. Entendeu? Eu respeito. A busca, ela é intrínseca no ser humano e ela deve ser respeitada. Toda forma de religião, toda prática deve ser respeitada. Toda ela. Tá certo? Mas a partir do momento que você encontrou um alimento, que aquilo realmente te alimenta, como Jesus falou, sem peso, sem dor, né? É algo muito livre, sem ameaça. Porque em Jesus não existe ameaça espiritual, né? Tem pessoas que estão debaixo de uma realidade de espiritualidade que ela fala, muitos já falaram comigo, se eu sair desse lugar que eu tô, esses espíritos já falaram que vão me fazer mal. Gente, que coisa boa é essa que tem espírito que antes te protege e depois quer atacar você? Que Deus é esse que você está servindo, que só porque você está fazendo o que ele te pede, ele te abençoa, mas se você parar, ele vai te fazer mal.
né? Isso na espiritualidade, isso você começa a ver o quê? Essa maionese está estragada, está azeda. Não vou comer dessa maionese mais, não. Deixa eu buscar, eu estou com fome. Mas essa maionese eu já vi que está azeda, né? Entendi. Dá para entender um pouquinho? Assim? Entendi. Aí você... Não, tá super claro. Uhum. Então, assim, a gente tem essa busca espiritual. Todo ser humano tem. E aí Todos a gente vai nós buscando, aqui. de repente, para a gente encontrar aquilo que realmente nos satisfaz e dá plenitude, a gente experimenta algumas maioneses azedas. Exatamente. E a maionese azeda, o que Deus diz sobre essas maioneses? O que a Bíblia diz sobre qual é a verdade? Existe uma verdade? Existe. Existe a verdade. A gente pode pegar a Bíblia inteira e a gente vai pegar segmentos da palavra de Deus, porque o céu tem os príncipes desse ar, são os principados, né, que são príncipes. O que significa isso? São príncipes. Como que eu posso dizer isso aqui? Todo mundo que está na live, já aconteceu com todo mundo aqui, 100% de quem está aqui na live. E você está no lugar, você está numa cidade, você está em São Paulo. Aí você está em São Paulo, aí você vai e desce para Santos, do lado de São Paulo ali. Desceu. Você percebe o ar diferente em Santos. Todo mundo sabe o que eu estou falando aqui. Você fala, gente, tem um ar diferente. Uma atmosfera. Uma atmosfera. Uma atmosfera que sua pele sente. Gente, tem uma atmosfera diferente aqui. Tem pessoas que vão, né? A gente vai desenvolvendo a nossa espiritualidade. Então tem lugar que você chega e fala, isso aqui tá pesado. Ai, que lugar pesado. Você tá no mesmo lugar, mas o príncipe tem alguém espiritualmente que domina. Você já foi na casa de alguém que você fala, ai, que casa gostosa, que casa leve, que ambiente bom. Como você já foi na casa de alguém, você fala, nossa, parece que eu tô num lugar difícil. Ai, credo. Tem gente que sai até batendo em madeira. Ai, credo, né? Mentira, já sai daqui. Porque você percebe, todos nós carregamos sensibilidade, sensores espirituais, porque nós somos seres espirituais. A espiritualidade na gente, Patrícia, ela é maior que a nossa humanidade. A humanidade é passageira. Eu vou viver 60, 70, 80, 90 anos. O que são 90 anos, 100 anos na eternidade? Por isso nós temos vários sentidos espirituais que florescem na nossa vida. Então a Bíblia ela vai direto falando sobre isso. Então em Jesus, Cristo Jesus, para nós, ele é o cumprimento. Aquele que crê que Jesus veio, morreu na cruz para salvar, para libertar. A gente não precisa. Nele nós temos todo o acesso e nele foram vários os momentos que Jesus libertou pessoas possuídas de demônios. Foram vários. Jesus pegou um pai que tinha um filho endemoniado. Jesus expulsou o demônio daquele filho. Uma mãe que tinha uma filha endemoniada. Jesus expulsou o demônio da vida daquela filha. Jesus, quando foi em Gadara, uma cidade que nenhum judeu nem ia para Gadara, uma cidade que não tinha nenhum contato com a lei de Moisés, né, com a bênção de Abraão. Jesus entrou ali, aquela cidade, ela era amedrontada o tempo todo por uma pessoa que era possessa de vários demônios, né? Então, Jesus chegou ali, ele expulsou o demônio daquela pessoa. Então, se Jesus fez isso, é só a gente ser um pouquinho mais, entender. E ele disse para todo mundo, não foi só para os discípulos, apóstolos, pastores, padres, mestres, sacerdotes. Ele disse todo mundo. Ele disse, se você crê em mim, Jesus falou, você vai fazer o que eu faço e você vai poder fazer até mais do que eu faço. Olha que doideira. Então, Jesus não falou, se você crê em mim, você tem que ficar a vida inteira esperando o passe de alguém. Você tem que ficar a vida inteira esperando fulano de tal que vai te falar. Não, ele disse, você crê no meu nome, você vai expulsar demônio. No meu nome vai ter comida que pode ser consagrada, né? Tem gente que consagra comida para espíritos, né? Consagra, eu quero dedicar essa comida aqui para esse espírito, o espírito da prosperidade, ou eu quero que esse espírito traga para mim essa pessoa
ele é casado com uma fulana, mas eu quero esse homem para mim, então vou consagrar essa comida para esse espírito. Então, são ordens espirituais. Jesus falou, quem crê em mim, até se ele comer uma comida que foi dada para algum espírito, foi envenenada, alguma coisa, não vai fazer mal para ele. Então, assim, é muito espiritual, né? É muito espiritual. E assim, o negócio, vamos supor, se eu faço, então se eu pego e consagro uma comida para algum espírito, eu tô fazendo para alguma coisa, isso aí é o quê? Eu tô fazendo alguma coisa que vai me prejudicar? Eu tô fazendo alguma coisa que vai prejudicar alguém? Entendeu? Tipo, eu quero consagrar essa comida a, sei lá, espírito X. Como eles fazem no começo do ano aqui no Brasil? Eles consagram flores, não tem? Eu venho de um histórico judeu, então eu não sou tão, eu não sei tanto disso, mas eu sei que eles pulam as pessoas aqui no Brasil pulam as 7 ondas, eles mandam flores. Isso, a pessoa tá fazendo algum mal para ela, de fato? Ou não? É um ato espiritual, não é? É uma crença. Você tá... Eu não quero difícil. Eu não quero trazer uma palavra de repreensão, né? Porque primeiro que eu não sou aqui líder de ninguém, assim, eu não tenho autoridade sobre a vida de ninguém aqui. Não estou aqui nessa live, nós somos mais de 5.000 pessoas, eu não estou aqui para oprimir ninguém nem nada disso. Mas se eu tenho alguém que encarnou, se fez carne, habitou nesse mundo, morreu, ressuscitou. Ele é o maior de todos os espíritos. Ele é o maior. Não tem ninguém maior. Pode pegar o nome de todos os espíritos, que todo mundo faz o que for. O que for. Jesus é o maior. Para que eu vou dar qualquer moral para qualquer espírito que seja, se Jesus Cristo desbancou todos os espíritos? Para que eu vou entregar uma oferta do que for para um espírito que Jesus venceu, que Jesus expôs a vergonha, que Jesus disse, eu sou maior, ele venceu, então não tem porquê. E outra coisa, não existe ameaça espiritual em Cristo Jesus. Se alguém está nessa live com a gente, estamos falando de espiritualidade, e de alguma forma você tem algum ensino que Jesus vai te amaldiçoar, que Deus vai te amaldiçoar, que você vai ser... Gente, isso não está na palavra de Deus. Agora, existem sim espíritos que, se você parar de servir esses espíritos, eles vão oprimir você. Se você parar de trazer oferendas para esses espíritos, eles vão oprimir a sua vida, né? Tá, então aí depois dessa explicação, tá bom, eu quero Jesus. Ele Certo. é o maior de todos os príncipes, principados, ele é o espírito maior de todos. Tá, já quero ele para mim. Então, OK, tô em Jesus. Continua tendo uma guerra? Existe uma guerra que eu vou ter que batalhar? Aí que o pau vai quebrar. Aí que a guerra vai acontecer. Porque o maior desejo do diabo é te tirar do espírito, do ser espiritual que você é. Todos nós aqui, quase 5.500 pessoas, todos nós aqui somos seres espirituais. O que o diabo mais quer é tirar a gente do espírito para a gente viver pela vontade, pela carne, pela humanidade, pelos desejos humanos, por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente. Esse é o maior desejo. Porque quanto mais o diabo te tira da sua espiritualidade, menos sensível você fica. Você não vai ver um cara... Vou dar um exemplo aqui, desculpa, mas vou dar um exemplo. Hoje eu vou trair minha esposa. Hoje eu quero trair a minha esposa. Então tá, então eu vou orar, vou falar com Deus. Não, ele não quer nem falar com Deus. O que ele está querendo? Não, eu vou. Ele sai, ele anula a espiritualidade. O que o diabo mais quer é anular da nossa vida a espiritualidade. Então, aí que é a maior guerra. Sabe qual é a guerra que todos nós agora,
5.400 pessoas aqui ao vivo estamos enfrentando uma guerra para a gente não dar lugar para a gente ouvir Deus. Para a gente fazer nosso ímpeto. Ah, eu vou responder meu marido desse jeito. Ah, eu vou fazer desse jeito. Eu sempre fiz aí, eu vou fazer, pá, sabe? O ímpeto, a paixão, sabe? A ansiedade do que eu fazer o quê? Eu vou orar. Não, peraí que eu preciso orar. Eu vou parar para ouvir Deus. Não, eu vou buscar na Bíblia. Pesquisa no Google, gente. Pode pesquisar no Google. Estou passando por esse problema. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre falta de perdão? Coloca no Google. Versículos bíblicos sobre feitiçaria. Coloca na Bíblia. Gente, nós temos respostas de um livro que existe há mais de 3.000 anos. E tudo está mudando e uma coisa não mudou. A palavra de Deus. Então, o que o nosso inimigo quer? Nos tirar dessa espiritualidade. Nos tirar disso. Entendeu? E nos levar para a carnalidade, para a impulsionalidade, pelo meu impulso, né? Ou só por um pensamento humano. E o pensamento humano é bom? Ele é bom, mas ele muda. Ele muda. O inimigo ataca a nossa mente? Demais. O nosso pensamento? Demais. Demais. Por que ele ataca a mente? Tanto que quando a gente coloca a armadura, né? Hoje a gente pode até orar, quem está na live aqui hoje, a gente pode orar sobre isso. Vamos colocar a armadura, gente. Todo mundo, vamos terminar hoje novamente colocando a armadura. Porque pode ter gente aqui na live hoje, Paty, com o casamento sendo destruído, porque tem alguém que quer o marido de você, quer a sua esposa, entendeu? Tem gente que quer pegar o emprego do outro, tem gente que quer a vida que você tem, entendeu? Tem gente que quer pegar, acabar com a sua vida. Então elas fazem o que for espiritualmente, né? E um lugar que ele ataca é a mente. É a mente. Por quê? Jesus, ele falou, presta atenção, gente, nós estamos falando de espiritualidade. Jesus falou assim, ó, e conhecereis a verdade. Acaba que o Bolsonaro usa isso, mas esse versículo não é do Bolsonaro não, viu, gente? É Jesus que falou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecimento é pensamento. Conhecimento é pensamento. Eu tenho que encher minha mente. Eu só consigo viver livre à medida daquilo que eu sei. Eu só consigo usufruir do que eu posso à medida do que eu sei. Então, o que o diabo... Ele não quer que você leia a Bíblia. Gente, o diabo não quer que você digite no Google o que a Bíblia diz sobre perdão. O que a Bíblia diz sobre fé. O que a Bíblia diz sobre um casamento restaurado. Pode ir para a Bíblia. Você vai ter resposta. No momento que você conhece, pum, você vai ser liberto. Então, não é no momento que você... Oi? Me explica na prática, tá? O inimigo vem e coloca um pensamento na minha cabeça que, sei lá, que o meu marido tá me traindo, tá? Então vem esse pensamento e aí a mulher começa a ficar, aí meu marido tá me traindo. Aí eu vou para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Então você vai buscar na Bíblia a primeira coisa. Isso é muito relacionamento em crise, porque aí a mulher começa a desconfiar, começa a ficar uma chata, uma louca, começa a ficar em cima do marido e isso é um pensamento que eu acho do inimigo total. Essa então, primeira coisa, eu tenho que identificar o que é esse meu pensamento. É um pensamento de dúvida, é um pensamento de insegurança, entendeu? Eu preciso identificar o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? O que eu preciso entender? Onde está a minha segurança? Uau! E se ele estiver me traindo mesmo? Será que eu fiz no meu marido o Senhor da minha vida? Ao ponto de que se ele sumir da minha vida acabou? Então eu estou errada. Quem tem que ser o Senhor da minha vida é Jesus. Ele não vai me abandonar. Então eu identifico esse pensamento e corro para a Bíblia. E vou alinhar meu pensamento. Né? Aí a Bíblia fala, a mulher sábia santifica a sua casa. Uau! Nossa, eu santificar minha casa? Eu quero matar ele. Não, então eu posso santificar minha casa? Então como é que eu faço isso? Aí a Bíblia fala da mulher rixosa, a mulher nervosa, a mulher agitada, a mulher amargurada, que ela destrói a casa, mas a sábia, o provérbio diz, a mulher sábia, com as próprias mãos, ela vai conseguir construir a sua casa, edificar com a vida dela. Então, o que acontece? E a amargurada, a mulher amargurada, com a própria mão destrói. Ou seja, a Bíblia vai te dando caminhos
caminhos claros, tá? Você não tem que ficar pensando. É muito claro o que a Bíblia diz sobre como você vai solucionar aquilo. Por exemplo, aí tem o cara, esse falando, então eu não tenho certeza. O que eu preciso fazer? O que é importante? Confronto. O que a Bíblia fala? Se eu confesso o meu pecado uns aos outros, eu sou perdoado do meu pecado. Olha que incrível. Imagina se num confronto desse, a mulher já entendeu. Não, o meu Senhor é Cristo. Ele é meu dono. Eu estou priorizando quem é meu Senhor. Estou priorizando quem é meu rei. Estou priorizando quem é o dono da minha vida. Então ela já tira um peso de estar dependendo na vida dela. Não, eu tenho outra pessoa que manda e que coordena a minha vida. E aí, ela preparada para isso, ela santificando a casa dela, no momento de confronto. Se ela está buscando a Jesus, eu creio, Paty, eu creio que pode haver um perdão, caso seja verdade. Ele confessa. Mas no momento que ele confessa, tô fazendo um filme aqui, tá bom? Mas aí, quando ele confessa, ela já sabe. Porque a não tem nada a ver com a gente, não, tá, gente? Então, é um exemplo. Meu marido tá aqui. Não, mas já fica aqui. Que Deus guarde meu marido. Fala. Eu pego o Fábio. Mas o que é? Aí ela já sabe que quem confessa o seu pecado um ao outro, ele é purificado. No momento daquilo, e ele, vamos supor que ele confessa, se quebranta, se arrepende, fala, olha, a gente não, seja o que for, não estava bem, dando um exemplo, mas a mulher está forte. Ela ora, ela perdoa, fala, vou te dar mais uma chance, porque eu tenho outro dono, tem outro homem que é o homem da minha vida. O quê? Quem é esse homem? É Jesus. Jesus é esse homem. Ele está me ensinando. Eu quero o nosso casamento restaurado. Então, essa força espiritual, entendeu? Isso é uma realidade. Tá vendo? Não tem nada do que eu falei aqui. Você consagrou comida, você falou com anjo, você fez negócio com o que for. Não tem nada disso na Bíblia. Isso não existe na palavra de Deus. Na palavra de Deus, a Bíblia, a espiritualidade é uma conectividade, é uma conexão direta. André Valadão e Deus. Patrícia Bravanel e Deus. Fábio Faria e Deus. Ponto final. Tá, é outro exemplo. Por exemplo, tá vindo pensamentos de que eu não vou conseguir, de que eu não sou boa para isso. Sabe essas coisas que deixam a gente com a baixa estima, se sentindo fracassado. Isso é tudo pensamento, no meu ver, do inimigo. Pensamento. E como que eu pego a verdade que me liberta? Que verdade vai me libertar nesse caso? Então, a gente falou em uma live sobre o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é, sem dúvida alguma, o manual que todos nós deveríamos ler todo dia. Porque Salomão foi até hoje considerado o rei mais rico, o homem mais rico do mundo. Não tem como, é uma coisa fora do normal. E os princípios de sabedoria de Salomão são praticados até hoje. Então, eu preciso construir uma forma de pensamento. Eu preciso construir uma forma de pensamento. Como que eu vou construir essa forma de pensamento? Por princípios de vida, por formas de vida. E no livro de Provérbios, eu vou construir uma forma de pensamento. Qual é essa forma de pensamento? Ela vai me levar aonde? Presta atenção nisso aqui. Eu posso viver a minha vida como alguém disse que eu sou. Eu posso viver a minha vida como eu acho que eu sou. Ou eu posso viver a minha vida como quem me criou diz que eu sou. Eu posso viver como alguém pensa, como eu penso, ou como quem me criou. Eu, André Valadão, escolhi viver pela maneira de quem me criou. Quem me criou é que sabe quem eu sou. Quem? Deus. E quem criou falou que a gente é o quê? Fala que nós somos iguais a Ele. Iguais a Deus? Iguais a Deus. É o máximo isso, né? Demais. Quem me criou fala que eu tenho livre acesso a Ele. Quem me criou... Então eu sou criativa igual Deus. Eu sou, sei lá... Eu perdoo como Ele perdoa. Igual a Deus. É muito forte. Eu posso fazer as coisas. Eu sou filho dele, eu sou herdeiro dele, eu sou amado dele. Então, essas três opções eu posso construir no meu pensamento. E tudo isso, Paty,
Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas às vezes a gente não entende a Bíblia, André, entendeu? Eu também acho. A Bíblia é bem complicada, tem hora que é chato demais. Então, tá na Bíblia. E aí eu quero entender a Bíblia. Leio 1000 vezes? Lê Provérbios. Lê Provérbios. Lê Provérbios. Tem uma versão da Bíblia que é a Nova Versão Internacional. Nova Versão Internacional. É muito boa. Tá? Essa versão é muito jóia. É muito mais fácil de todo mundo que está na live aqui entender. Nova Versão Internacional. Essa é uma versão excelente. E também você pode... Eu estou voltando para o Google. Estão fazendo propaganda do Google hoje aqui. Né? Mas assim, coloca lá. É uma versão atualizada da Bíblia que eu entendo melhor. Né? E você vai ter ali a mensagem. Tem uma versão bíblica também que chama A Mensagem. Versão bíblica. O título dessa versão é A Mensagem. Ela é top, gente. Você vai entender muito claro as histórias da Bíblia, os versículos bíblicos, de uma maneira muito mais prática, sabe? E aí eu tenho que acreditar. Na hora que vem o pensamento, sei lá, você não consegue, eu vou falar, tudo posso em Deus que me fortalece. Exatamente. Aí já é uma arma. É a espada. Já é uma arma. Já é uma arma. Aí vem o pensamento que eu sou rejeitada, eu falo, não, Deus me ama. Como eu sou. Como eu sou. Deus me ama como eu sou. Isso aí vem o pensamento, sei lá, agora não tá vindo nenhum, mas às vezes vem uma luta na cabeça. Foi roubado. Deus fala, eu vou te restituir. Pelos anos do gafanhoto, por aquilo que foi roubado, eu vou restituir a sua vida. Eu sou um Deus da restituição. Né? Então, isso é muito forte. Se você coloca lá na internet os nomes de Deus, você vai ver, ele é advogado, ele é mestre, ele é Senhor, ele é o caminho, ele é a justiça, ele é o remédio. Isso são nomes de Deus usados há milênios. São princípios de espiritualidade. E a gente tem que conhecer isso, entendeu? E a espiritualidade está no falar também? Tá? Por que tem que saber e tem que falar? Tem que Quando saber, a Bíblia fala da espada. Então, primeiro eu tenho que saber, eu tenho que revestir o capacete da salvação. Isso. Então, que é eu aprender a Bíblia, entender cobrir meu pensamento com aquilo que me faz acessar o que eu tenho direito. Aí eu só consigo acessar a medida do meu conhecimento. Vou dar um exemplo aqui. Você tem a nota de R$50 numa bolsa que você quase nunca usa. Aí teve um dia que você precisava pagar alguma coisa. Gente, estou sem dinheiro. Mas não é que você não estava sem dinheiro, é que você não sabia que você tinha R$50 numa outra bolsa. Aí um dia você pega aquela bolsa que você quase nunca usa. Gente, tem R$50 dentro dessa bolsa. Então não é que você não tinha, você sempre teve. Mas você acessou o conhecimento de algo que você tinha. Então isso é o capacete da salvação. Eu vou acessar as coisas que eu já tenho. Eu já tenho, mas eu preciso acessar aquilo. Então eu acesso através da leitura da palavra. Da leitura. Aí eu tenho que... Por que a espada da palavra? Não é? Porque é o seguinte. Você falou de uma espada. Isso, a espada é o símbolo da palavra de Deus. O nome já fala. Palavra. Tem que ser verbalizado. Todos nós que estamos nessa live, mais de 6.000 pessoas aqui agora. O seu professor um dia disse assim, ó, você é um burro. Você é idiota. Tem aquele menino e aquela menina que ouviram as palavras negativas do professor e colocaram na vida deles assim, burro é você. E eu não aceito essa palavra. Pronto, não afetou nada. Mas tem aquele menino e aquela menina que ouviram aquela palavra e pararam, baixaram a cabeça e falaram, eu sou um burro mesmo. Eu sou um idiota mesmo. Ou seja, o poder da palavra, ele está ligado à espiritualidade. O mundo foi feito pela palavra. Então, a palavra, ela tem que ser dita. Ela tem que ser liberada. Quer ver uma coisa? Todos nós aqui nessa live agora, quando a gente está feliz, a gente tem que tomar até cuidado. Porque a gente sai falando para todo mundo. Tô feliz demais porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. E começa a falar. Parte de Deus começa a acontecer dentro da gente. E você vai falando, vai falando, vai falando. Quando você está triste, quando você está preocupado, o que você faz? Fecha a boca. E aí, como é que você está? Tudo bem. E, como é que está a família? Tudo bom. Você vai parando de falar. O diabo não quer que você fale.
O diabo não quer que você fale. Ele não quer, gente. Ele não quer que você fale. Ele não quer que você diga, eu acredito na minha família. Eu acredito no Brasil. Eu acredito que Deus tem bênçãos para o Brasil. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, significa palavra. Então, a gente tem que palavrear. A gente tem que falar. E isso é a espada da espiritualidade. Né? Olha só, a espada, isso aí está sendo muito legal, Paty. A espada da espiritualidade não é necessariamente alguém fazer algo para você. É você que tem que fazer. Eu que tenho que fazer. É você. É você que tem que declarar: a minha casa é abençoada. A minha casa é abençoada. Isso, eu não vou estar debaixo de doença. Eu não aceito doença na minha vida. Eu não aceito doença não aceito feitiçaria feitiçaria sobre a minha vida. Você tem que falar. Porque você cria. Como nós somos filhos de Deus, Deus criou tudo falando, eu vou criar o ambiente que Deus tem para minha casa, para mim, verbalizando. Eu preciso falar. Eu preciso falar. A maior prova disso, quando a gente está bem, a gente fala igual um doido. Quando a gente está mal, a gente não quer falar. Por que a gente não quer falar? Por causa da circunstância. E é nessa hora que a gente tem que mais falar. Mas a gente tem que falar sobre as circunstâncias ou tem que falar das circunstâncias? A circunstância. Não, tem que falar para as circunstâncias. Tipo, para as circunstâncias. Boa, eu não vou aceitar esse, sei lá, a minha empresa nessa questão, sei lá, o coronavírus tá deixando um monte de empresas estão tendo que demitir. Eu vou falar, minha empresa, eu vou ter que declarar que a minha empresa vai. Isso, mas não é só positivismo. Me ajuda a usar as armas. Isso. Mas assim, o evangelho é positivismo, mas não é pensamento positivo, ele é fato. Não está errado você falar, puxa vida, o coronavírus quebrou minha empresa. Quebrou, perdi meu trabalho, perdi o cliente, mas aí que tá. Mas eu acredito que o mesmo Deus, eu estou falando, que o mesmo Deus que me deu aquele trabalho, que me deu aquele cliente um dia, é o mesmo Deus que vai me dar novos clientes. É o mesmo Deus que vai abrir mais portas. Não tem problema você falar do fato. Você tem que terminar com a frase certa. Entendi. Olha, o Brasil está difícil demais. Os próximos meses vai ter muita dificuldade, muita conta alta. Eu não sei como é que eu vou pagar. Perdi meu dinheiro, perdi não sei o quê. Mas eu creio. Eu construo isso. Eu acredito que Deus vai me dar criatividade, que Deus vai trazer pessoas certas à minha volta, que vai ser aberto um caminho novo diante de mim. Porque se Deus fez isso antes, Deus não mudou. O mercado mudou, a economia mudou, mas Deus não mudou. Então você está falando, você está sendo como um pequeno Deus. Entendeu? Nós não somos Deus, mas é como um filho de Deus. Você está criando aquilo. Isso é um exercício de espiritualidade. Isso é espiritualidade. Essa é a verdadeira espiritualidade. Não tem nada de ritual. Gente, não existe ritual na espiritualidade. A espiritualidade é uma conexão interna e eterna. Acabou. Gente e Deus. E daqui a gente constrói tudo pelo nome de Jesus, é claro. Pelo nome de Jesus. Ai, André, não sei nem mais o que perguntar, mas tem perguntas. Porque é um tema que eu acho, assim, difícil, é denso, né? O que eu vejo da espiritualidade é o seguinte, você fala assim, pode ter gente que está aqui e fala assim, André, tem hora que eu acho que eu estou com um demônio, ou tem hora que eu sinto que passou um demônio perto de mim, né? Isso acontece. Né? Tem pessoas que falam, cara, não estou bem, eu estou sentindo que eu vou... Tem gente que fala, gente, vai chegando uma hora do dia que eu vou me tornando uma outra pessoa. Você está nessa live com um propósito. Você está aqui nessa live, quem sente isso às vezes. Tem gente que está aqui e sente de madrugada que entrou alguém no quarto. Entendeu? Tem pessoas que estão aqui em casa e falam, cara, parece às vezes que eu percebo que tem alguma coisa acontecendo. Sabe? Isso é fato, isso existe, isso é real, isso é espiritual. Como eu vivo em paz. Como eu vivo a plenitude da espiritualidade. Entendendo que eu não preciso de uma pessoa. Eu preciso de uma só. O nome dele é Jesus. Ele é o maior de todos. Qualquer espírito, anjo, demônio, principado, potestade, Satanás, Jesus é maior. Então eu vou direto para Jesus. Jesus,
seja o Senhor da minha vida. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. Eu não vou ter medo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Se você pega isso como fé mesmo na sua vida, pega isso aqui, gente. Se alguém fez algum feitiço contra você, se alguém desejou mal, se alguém entregou alguma coisa para um demônio, eu quero que essa entidade destrói essa pessoa nisso, eu quero que essa entidade tire essa pessoa da cidade, eu quero que essa entidade faça... Você está fortalecido em Jesus. E se essa entidade, porque ela foi pago para essa entidade, a pessoa, ela enviou demônio lá, esse demônio chegou no seu quarto de madrugada, você está lá no quarto e fala, gente do céu, tem algum bicho aqui no meu quarto. Meu Deus do céu, tem algum negócio esquisito aqui. Misericórdia. Você vai lembrar. Tem um espírito que é maior do que esse espírito que entrou no seu quarto. Quem é ele? É Jesus. Ele é maior que qualquer demônio. Ele é maior do que até qualquer alma de alguém que fala, essa aqui é a alma do meu tio que morreu em 1950 e está vindo aqui me visitar. Tem alguém que é maior que qualquer... É Jesus. Então, no nome de Jesus, não é no nome da igreja, não é no nome da placa da igreja, não é no nome do pastor, você fala, Jesus, no teu nome, eu mando embora esse espírito agora. Eu mando embora. Eu não quero esse espírito mais no meu quarto. Eu não quero esse espírito passando na minha vida. Eu não quero. Eu quero o que Jesus tem para mim. Ele é o maior de todos. Ele é o Rei dos Reis. Agora, André, às vezes eu sinto isso aí, tá? Aí, mas eu até oro, mas às vezes eu preciso orar com a minha irmã, ou com a minha mãe, tá com alguém, sabe? Às vezes eu sinto mesmo, parece que tem um peso nas minhas costas. Isso. Não sei, a coisa. Até na hora da oração eu sinto. Mas aí, por mais que eu declare, pode ser que minha fé esteja pequena, né? Eu gosto de ligar para minha mãe, ligar pra... Não. O apóstolo Paulo, quando ele falou da armadura de Deus, ele terminou falando da armadura de Deus, falando, sabe o quê? Orem por mim. Uhum. Então, eu não estou te levando, não quero levar as pessoas para o individualismo, que ela não precisa de ninguém. Uhum. Eu estou falando para você se revestir da mesma armadura que todos os seus colegas de exército de Deus têm que se vestir. Uhum. Você tem que estar revestido de uma armadura. Presta atenção. A armadura de Deus. Vamos pegar a armadura de Deus. Olha aqui, gente. Olha que demais isso, Paty. Olha só. Capacete da salvação. Uhum. Couraça da justiça. Cinto da verdade. Sandália do evangelho. O escudo da fé e a espada do Espírito. Mas e minhas costas? Uhum. E minhas costas? Não tem ninguém nas minhas costas? Quem está nas minhas costas? Então eu estou aqui, ó. Tá certo? Uhum. Tem que ter alguém aqui, ó. Porque como que se guerreava? Assim, ó. Ó. Uhum. A minha costa vai proteger a costa do outro. Uhum. É assim que eu vou para a guerra. Esse é o movimento da guerra. Eu vou girando para cá e tem alguém nas minhas costas. Eu preciso sempre ter também pessoas que estão na mesma fé que eu, orando como eu oro, crendo como eu creio. Então, o posicionamento é esse. Eu tô aqui, mas tem alguém atrás de mim, encostado em mim aqui, ó. E a gente está guerreando junto, orando junto. Uhum. Paulo, quando falou da armadura de Deus, ele terminou dizendo para a igreja, gente, vamos orar junto. Vamos orar comigo aqui. Eu preciso da gente junto nessa batalha. Então, a armadura de Deus me protege diante, mas quem vai estar nas minhas costas também são pessoas que Deus vai colocar na minha vida. Eu creio, Paty, essa live aqui agora, passamos de 7.000 pessoas. Nós estamos aqui nessa live, protegendo a costa de muita gente. Tem muita gente aqui agora que fala assim, olha, eu acho que eu não tenho força. Eu acho que eu não vou conseguir. Podem ter pessoas nessa live dizendo assim, ó, eu não estou acreditando, tá difícil, eu passo... A gente está aqui agora para dizer juntos, estamos protegendo você, orando com você. A gente vai orar hoje para quem está se sentindo fraco, para quem passa medo à noite, para quem tem pesadelos, para quem sente opressão de demônios. Vamos orar, gente, para a gente ficar forte. Isso é a armadura. Tem alguém junto com a gente aqui, ó. Ó, protegendo, um protegendo o outro aqui, ó. Em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, acho interessante você falar que o espírito,
né? Os outros espíritos, principados e potestades são inferiores a Jesus. Por isso que a gente tem que orar no nome de Jesus. Como ele é o mais poderoso de todos, eu tenho que orar no nome de Jesus. Não adianta só eu orar, tem que ser em nome de Jesus para ser poderoso. Não é? Para que eu vou orar no nome de outra entidade? Para quê? Para que eu vou? Não tem porquê. Se eu tenho acesso a quem venceu tudo, eu não tenho porquê. Eu vou direto a quem me deu toda a força, a quem me deu toda a autoridade. Eu vou direto a ele, né? Então, por isso que a gente vê esses crentes falando assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tira esses sei lá, essas coisas isso que a gente sente no quarto, essa ziquezira toda cidade, aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o nome de Jesus. Quando Jesus morreu, ele morreu e ressuscitou para mostrar que ele era mais poderoso. É isso? Isso. Foi uma batalha espiritual. Uma batalha espiritual. Ele venceu a morte. Ele venceu aquilo que nunca foi da vontade de Deus. Adão e Eva não era para morrer. Nunca foi da vontade de Deus que o homem morresse. Espiritualmente e fisicamente. Nunca foi da vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Por isso Jesus venceu a morte. E por que fala que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós? Que escrito de dívida é esse que era contra nós? Como que eu vou pagar pelos meus pecados? Não tem como. Como que você paga pelos seus pecados? Não tem jeito. Alguém tem que pagar essa conta. Tudo o que Jesus fez na cruz por todos nós aqui nessa live, o que ele fez por nós, gente, é para dizer o seguinte: eu fiz. Tá pago. Acredita em mim. É igual alguém pagar seu almoço e você fala assim, não, mas eu também quero pagar. Você não vai conseguir, já está pago. Não tem jeito. Então, o que Jesus fez foi exatamente romper com algo que era impagável. Era impossível. Não tinha como a gente fazer isso. Então, Jesus ele trouxe para nós, hoje, uma liberdade. Já está pago. Se você crê em Jesus, você não vai viver no pecado. E presta atenção. Pecador não é aquele que não se suja. Né? Santo não é aquele que não se suja. Santo é aquele que se lava. Né? Então, em Jesus, eu posso me lavar. Eu me purifico em Jesus. Né? Eu me santifico em Jesus. Esse é o ato que a gente vive em Jesus. Então, quando eu estou diante de uma questão espiritual, um demônio, uma opressão, alguém que eu sei que está fazendo alguma feitiçaria contra mim, alguém que me deseja mal, eu corro para Jesus. Por que eu corro para Jesus? Porque espiritualmente, ele pagou minha conta. Ele morreu por mim. Ele rasgou essas dívidas. Jesus rasgou essas dívidas. Então eu corro para ele. E ele disse, vem a mim. Você está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Vem a mim. Eu vou aliviar você. Por isso que já não há mais culpa nem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A gente não precisa ouvir acusação. André, acho que já vai dar 1 hora. Eu quero muito que você ore por nós. Vamos porque orar. eu creio que essa oração que a gente está fazendo aqui com todo mundo que está crendo junto com a gente vai libertar todos nós dessas opressões. Amém. Paty, eu quero te agradecer primeiro. Mais uma vez honrar você, o Fábio, toda a sua família. Você podia estar em uma outra forma de vida, você podia estar fazendo outras escolhas, mas você tira um tempo para abrir a sua vida e o seu coração para falar de Jesus, para levar esperança para as pessoas. Eu admiro demais o coração de vocês, admiro muito mesmo a sua fé em Jesus e eu oro para que cada vez mais, Patrícia, você seja fortalecida, abençoada. Vocês são uma família que o Brasil ama tanto e sem dúvida, Patrícia, vocês podiam ser filhas de um dos homens mais maravilhosos do Brasil, com uma conduta de vida tão diferente. E vocês sempre fazem questão de ajudar as pessoas, de abençoar as pessoas, de trazer caminho para as pessoas. Patrícia, que Deus te abençoe muito. Amém, mas eu vou dar uma pausa, porque
Pode ter tudo isso, André, mas sem Jesus a gente não degrada em nada. É sério. Amém, é Foi verdade. quando Jesus veio para as nossas vidas que a gente realmente pôde viver uma alegria genuína, uma Amém. unidade, um amor em família. Uau. Então, é assim, não importa nada. O que Amém. importa mesmo é essa fé em Jesus, Amém. aquilo que Ele faz em nós, por nós, Amém. através de nós. Jesus Amém. é muito bom. Muito E André, bom. Vamos foi teu orar. aniversário. Eu fiz um bolinho aqui pra você. Ah, Aqui, não ó. acredito. Parabéns, André. Na verdade, é a velhinha do Senhor. Mas que olha, que tudo que você falou pra mim seja pra você, viu, André? Amém, eu Você é um recebo. instrumento incrível de Deus. Parabéns, felicidades. Amém. Como tá acabando o tempo, eu quero orar. Vamos lá. Muitas Obrigado, felicidades, tá, André? Parabéns. Que Deus abençoe. Agora, Amém. ora por essas 7.000 pessoas que estão Vamos aqui orar. com a gente, porque eu creio no poder da oração quando a gente está juntos. Um Amém. ou mais, em nome de Jesus, lá Ele Amém. está, Ele está aqui. Então vamos orar todo mundo junto, vamos repetir, porque a gente tem que verbalizar como Deus criou as coisas. Vamos todo mundo orar juntos. Vamos orar dizendo assim, em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu declaro eu declaro a minha espiritualidade a minha espiritualidade começa em Deus começa em Deus e termina em Deus. e termina em Deus. Eu não viverei Eu não viverei por emoções, por emoções, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu vejo, mas eu viverei mas eu viverei espiritualmente espiritualmente por aquilo que Deus fez, por aquilo que Deus fez, enviando Jesus, enviando Jesus. e Jesus vencendo E Jesus vencendo todo espírito. todo espírito. E através de Jesus E através de Jesus e da sua vitória, e da sua vitória, eu viverei eu viverei as minhas vitórias, as minhas vitórias. no nome de Jesus. No nome de Jesus. E todo mundo diga comigo assim, e agora, E agora, dentro da minha casa, dentro da minha casa, todo demônio, todo demônio, toda obra paga toda obra paga para demônios, para demônios, eu quebro eu quebro e declaro e declaro que na minha vida que na minha vida e dentro da minha casa, e dentro da minha casa, só o Espírito Santo, só o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus reina reina na minha vida. na minha vida. Amém. Amém. Amém, André. Amém. Amém. Ai, André, Amém. muito obrigada mesmo, viu? Tô amando as suas lives, que Deus abençoe você mais e mais e mais, tá? Amém, Tá sendo um Paty. instrumento poderoso de Deus nessa quarentena. E eu durmo quase todos os dias ouvindo você. Glória a Põe o Jesus. Leste Tamo dormir pra junto. já dormir, sabe bem? Eu fico ouvindo suas lives. Cassi! A Cássia tá aqui, a minha esposa tá aqui, gente. Aê! Saudade de Saudade. vocês. Aí, cara. Ah, muito legal. Cássio, manda um beijo pra Janine, minha irmã. Que ela não... Janine, beijo, beijo. A Janine é uma que não perde as suas lives, tá, André? Oh, meu Deus. Ah, E ela amou nós o vamos fazer a casal, live tem que do fazer caso mais dos casais. Boa, falar sobre vamos relacionamento. fazer. Tá? Amo Valeu. vocês. Obrigada, viu, André? Muito obrigada. Valeu, gente. A gente vai se vendo. Um beijo bem grandão. Tchau, André. Tchau. Será que Janine tá?